Meus amigos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Olha, Noite. povo, deixa responsabilizando a Letícia, nós estamos atrasados por causa dela. Que maldade! Mas tudo bem, a gente perdoa ela, porque é gente boa demais. Sejam todos bem-vindos, Deus os abençoe. E que, mais uma vez, a gente, ao abrir a palavra de Deus, a gente possa desfrutar aí das benesses da palavra de Deus para nós. Amém? Rian, meu amigo, posso contar contigo orando nesta noite, pedindo as bênçãos de Deus para esse estudo? É um prazer. Amém. Vamos lá. Maravilhoso Deus e bondoso Pai. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez aprendendo da tua santa e divina palavra. Amém, Senhor. Agora eu venho pedir que ao Lutervan falar do teu amor, que o Senhor quebrante o coração dele, que ele não fale nada dele, mas sim de ti. E toque os nossos ouvidos também, Senhor, para sermos quebrantados no nosso coração. O Senhor nos ajude a ter prazer e gosto de aprender de ti. Abençoe os que estão aqui na live, Amém, Senhor. querendo saber do teu amor, os que não puderam comparecer, Senhor, o Senhor sabe as dificuldades e problemas de cada um. É verdade. Peço, abençoe todos, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, então olha só. Conforme nós comentamos há pouco, ali atrás dos bastidores, vamos dizer assim, né? É, nós vamos fazer uma série de estudos sobre o livro de Jó. Então, eu denominei essa série de estudos lições extraordinárias do livro de Jó. Então, cada dia, aqui mais ou menos possivelmente umas 5 ou 6 semanas, a gente vai estar estudando sobre esse livro, tá bom? E o tema hoje é o fim. Pelo incrível que pareça, nós vamos falar um pouco hoje exatamente do fim do livro de Jó, ok? Vamos lá. Abrindo aí nossas Bíblias, você pode deixar marcado aí no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 25, que vai ser um Vou. texto base para a gente, em torno do qual nós vamos meditar nessa noite. Essa expressão aí, alguém se lembra aonde existia isso? Que expressão. Tente, Que é? João? Não entendi. tente. Aqueles que são mais, assim, tem mais pneu rodado na estrada da vida, vai lembrar que os filmes, antigamente, há um tempo atrás, aí, quando eles terminavam, dava a última cena do filme, aparecia essas duas palavrinhas aí. Ah, Ô, Tervan, acho que a imagem não Sim. passou, não, tá no primeiro slide. Passou não? Então, Não, peraí, não. era isso que eu estava na dúvida. Então, segurem um instantinho, tá? É João o quê, Luterman? João capítulo 11, verso 25. Então, me deem só um segundo para eu fazer do modo antigo, que não foi, não foi. mas é João sozinho, né? Não É, é. o Evangelho segundo João. É o Mateus, Marcos, Lucas, João. Tá. Não, então eu abri no certo. Letícia, você vai ficar meio chateadinha comigo, mas eu tive que tirar os negocinhos do lado lá, tá Vai bom? ficar para a tela inteira, né? Isso, ok. Vamos lá de novo. Então não dá certo do jeito que eu planejei aqui. Mas tudo bem. Só me digam aí quando chegar para vocês. Chegou? Chegou. Oi. Maravilha. Então, vamos lá. Olha só. Essa. Mudou a tela? Mudou, mudou. Mudou, né? Essa expressão tem end, Ah, sim. né? Lembra disso? Aham. Eu não sei nem se tem ainda. Os filmes mais aí antigos do século passado tinha isso aí, né?
O filme tem, ou seja, o fim, acabou. Quando nós lemos também livros comuns, para aqueles que gostam de ler romance, livros de histórias, quando chega no final também tem uma página com uma palavrinha só, fim, dizendo que aquela obra ela foi terminada, ok? Então, é isso aí que nós temos nesse slide. Isso aí é um indicativo de que a obra havia chegado ao fim. E você reparou que nos livros de histórias que a gente lê, quase toda história termina assim, e foram felizes, Para Para sempre. sempre. principalmente naqueles filmes de romance, né? A dona Sandra aqui, ela gosta de assistir um filme ou outro de romance, né? Fica até de boca aberta, olhando, né? Aquelas cenas. Ai, mentira. E Ah, como... ela já viu o Diário de uma Paixão, Luther? Ah, maravilhoso, maravilhoso. já viu, né? Muito bacana, né? Mas veja, o final feliz, normalmente, É só o final feliz, é só só nas coisas da Disney, só lá nas princesas, só na Bela e a Fera, só nesses, porque nos filmes de romance mesmo, eles não ficam felizes para sempre. Geralmente eles nem terminam juntos. Esse, Letícia, principalmente, terminou. Letícia não estraga a história. Ah, desculpa, gente. Rebobina. Corta, corta. Mas normalmente quando o filme, né, ele chega no final e aquilo que é esperado acontece, agrada a todo mundo, não é? Normalmente é assim. Mas veja bem, e na vida real? Aqui, quando envolve seres humanos, né, não da ficção, mas seres humanos de verdade. Aí, longe das páginas, dos livros, dos roteiros de cinema. Surge para a gente uma pergunta: que espécie de coisa vemos em nossas histórias pessoais? Né? Então, que espécie de conclusão? Será que as pontas soltas da nossa vida, elas são bem amarradas, né? Como em uma boa obra literária? Porque você vê, quer seja um filme, quer seja um livro, quando conta uma história, de repente parece tudo embaralhado, né? E quando chega no final, tá tudo arrumadinho, tudo certinho, né? Agora, será que todas as histórias com personagens reais sempre terminam com um final feliz? O que vocês acham? Nem toda. É. Nem toda história, não é? Nem toda história. Quando você Mas o dele aí é legal. né? Quando você vai para o livro de Jó, o livro de Jó ele nos dá uma visão diferente da ficção. É interessante que o livro de Jó ele começa que todos eram felizes. De repente veio a calamidade e Jó ele perdeu coisas, perdeu pessoas. A esposa dele tornou-se infeliz como esposa, como mãe. Jó também tornou-se infeliz pela perda que teve, pela doença que afligiu a sua vida. Você vai ver que ele tem amigos que mais parecem amigos da onça, né? Porque são, são, são críticos dele, né? Chegam para ele e dizem: Ah, você pecou, por isso que você está nessa condição. Então, isso aí, a angústia, né? A ansiedade, poderíamos dizer que tudo isso aí foi elevado pelo estado em que Jó estava vivendo e o estado também em que os amigos chegam e o acusam de estar em pecado. Por isso das coisas lhe aconteceram. Não é? Marcos Passo, seja bem-vindo, amigo. Deus te abençoe. Boa Boa noite. noite. Boa noite, querido. Boa noite. Então, meus amados, olha só. João 11, verso 25. É o texto que nós vamos girar em torno dele hoje. Quem gostaria de ler para nós? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que morra, viverá. De repente você pode estar se perguntando assim: se nós vamos estudar sobre o livro de Jó, por que um texto de Jesus falando sobre ressurreição e vida? Será que tem ligação esse texto com a vida de Jó? Será que a gente pode fazer um link desse texto com a experiência que Jó viveu? Bom, no final desse estudo, a gente vai ver que esse link ele está no livro de Jó. E quando a gente compreende que somente Jesus ele pode dar um fim feliz para cada ser humano, aí a gente entende que vida só existe, vida verdadeira, vida plena, só existe em Cristo Jesus. Ah, mas e se a pessoa morrer? Não importa. Ele diz, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. A morte não é um empecilho para Jesus. O sofrimento, ele não é um empecilho para Jesus mudar a história de uma pessoa, mudar a tua história, mudar a minha história, mudar a nossa história. Então, o que nós falamos? Se você tirar a interrogação, felizes para sempre. Mas colocando a interrogação, felizes para sempre? Né? Será que toda história tem um fim feliz? Se você olhar para a história de Jó, quantos aí não conhecem a história de Jó? Quem não conhece? Acho que, acho que todos aí. Mariana, já conhece a história de Jó? Já ouvi falar. Não. Então vou dar um dever de casa para você. Pega o livro de Jó ali antes de Salmos e você dá uma lida ali que você vai conhecer um pouquinho da história de Jó, até mesmo para a gente continuar os outros estudos. Uhum. Né? Aí, aquilo que a gente falar aqui vai somar o que você lê e quando a gente falar de novo, vai continuar somando aquilo que você já leu. Mas olha só, a gente viu que a gente vai ver lá no livro de Jó que Jó passou por uma tormenta na vida dele. Perdeu a saúde, perdeu os filhos, perdeu a fazenda, enfim, perdeu tudo. Foi um tremendo sofrimento. Agora veja bem, Jó teve sua saúde restaurada? Sim ou não? Sim. Sim, no final, lá no final da vida dele, a palavra de Deus vem dizendo que Deus olhou para Jó e restaurou a vida dele. Jó ficou 2 vezes mais rico. Sim, também. Também lá no capítulo 42, vem dizendo que os amigos, depois da cura dele, vieram e trouxeram para ele o quê? Riqueza, cada um deu um anel de ouro, não é? Enfim, e ele ficou 2 vezes mais rico. Ahn, Oi? É, o terceiro item aqui, né? Deus restituiu os filhos para Jó, sim ou não? Sim, Sim, Sim sim. sim. ou não? Não, deu outros filhos aí. Não, não, os filhos não, ele restituiu porque não, não ressuscitou os filhos, ele teve outro. É isso Opa, aí. Muito bem, né? Ele não restituiu. Aqueles filhos que morreram ficaram mortos lá. Mas Deus o que fez? Ele recompensou Jó. Ele deu outros 10 filhos para ele, outros 7 filhos e 3 filhas. Ok? Bem, depois do sofrimento de Jó, e a gente não sabe até o momento em que Jó parou de sofrer, quantos anos ele tinha. Mas depois de tudo isso, depois que o sofrimento cessa, olha quanto tempo mais Deus deu para ele. Foi quanto tempo toda essa trajetória? De quando começou e até começar a restaurar de novo. Foram quantos anos? Ô, Letícia, eu vou dar 2 colocações para você. Veja bem, existem estudiosos que dizem que Jó pode ter sofrido em torno aí de 50 anos. Nossa, ai, acho que
Foi Um quase ser os humano. 40 anos do pessoal lá andando em círculos. Nossa. Veja, uns defendem essa ideia. Por que defende essa ideia? Porque dentro da literatura, dentro da cultura do povo hebreu, tá? Existia uma lei que era chamada Lei do Jubileu. E quando acontecia o jubileu, ele acontecia de 50 em 50 anos, ok? 49 mais um. Esse mais um era ano jubileu, era o 50º ano. E a pessoa ela tinha tudo de volta. E ela era ainda indenizada, ok? Era restituído vamos dizer, a terra que ela perdeu, os bens que ela perdeu, ok? E ainda era indenizada. Se você ver a história de Jó tem a ver, a ideia gira em torno de um jubileu. Jó sofreu durante um tempo e depois recebeu tudo de volta em dobro. Mas vamos dizer, é uma ideia, não é bater no martelo, é isso. Bom, quanto tempo Jó sofreu? Eu não sei. Mas o sofrimento de Jó não foi algo rápido, foi duradouro. Quanto tempo? Fica para a gente uma interrogação. Ok? Diga assim. Tá. Bom, a gente vê no final de todas as coisas o que aconteceu com Jó. Viveu bastante também depois. Viveu 140 anos. E depois de 140 anos? Aí morreu. Morreu. Morreu e a Bíblia diz que Jó morreu velho e farto de dias. Ok? Bom, mas você poderia me perguntar assim: qual a origem de Jó? Jó fazia parte do povo de Israel? O que vocês acham? Não sei. Israel. Você poderia me perguntar também, Lutevan, tá, quem escreveu o livro de Jó? Quem tem uma ideia aí de quem escreveu o livro de Jó? Moisés? Moisés? Mas é o Moisés afirmando ou é o Moisés perguntando? Poxa, Acho que é Moisés mesmo. Vamos lá. Moisés, quando saiu do Egito, por ter matado um egípcio, ele foi para o deserto de Midian. E ele viveu 40 anos no deserto de Midian. Bom, nesses 40 anos, Moisés escreveu 2 livros. O primeiro livro foi o livro de Jó. O segundo livro foi o livro de Gênesis. Então, se você for colocar em uma ordem cronológica, o livro de Jó, ele vem antes do livro de Gênesis, em questão de escrita, ok? Bem, você vai me perguntar, mas quem foi Jó? Foi um hebreu? Não. Jó era um gentio. Ele não fazia parte da linhagem do povo de Deus. Mas tem um detalhe no livro de Jó. Abram suas Bíblias. Jó, capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler 3 versos que dizem a mesma coisa. Jó. Jó, capítulo 1. Mariana, abre no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos. Você volta, antes de Salmos. Não, já está aberto já. Maravilha, então. Mariana, você está ficando fera na Bíblia. Isso é bom. Vamos lá. Olha só. Quem lê para mim, por favor, o verso 1? Posso ler? Pode? Havia um tempo, homem na terra de Uzê, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ok. Obrigado, Mariana. Né? Quero que alguém leia para mim agora, por favor, o versículo 8.
Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ok. Alguém leia para mim agora o capítulo 2, verso 3. O Senhor disse a Satanás: Não observaste meu servo Jó, que não há outro como ele na terra, varão, cabal e reto, temente a Deus e afastado do mal, e que ainda retém sua integridade, até quando tu me incitaste contra ele para que o arruinasse sem motivo? Você reparou que os 3 versos, quando falam de Jó, eles falam a mesma coisa? Sim, Havia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Tá? Quem é que está falando isso? Deus? Deus, não é? Você pega no versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? E agora ele diz: Porque ninguém há na terra semelhante a ele, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. E no verso que o Marcos leu, que é o verso 3 do capítulo 2, perguntou o Senhor a Satanás, não é? A mesma coisa. E no verso que a Mariana leu, ele tem uma diferençazinha dos outros. Por quê? Porque diz assim, ó, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí está a introdução do livro, ok? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ok, então, vamos lá. A terra de Uz, depois que a gente aí estuda o livro de Gênesis, não é? Você vai ver que a terra de Uz ela não era do povo de Deus, não é? Não era pertencente ao povo de Deus, mas era uma terra fora dos domínios de Israel. Mas uma coisa que me chama a atenção é que fora dos domínios do povo de Deus havia um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ok? E Moisés, ele conta a história desse homem, do qual ou de quem Deus está dando testemunho. O meu servo Jó. Ok? mas o tempo, eu ainda não consegui gravar quem veio antes de quem, ainda não consegui gravar isso. Tipo, Moisés e Jó mesmo. Jó veio antes de Moisés. Tá? Jó viveu antes. Veja bem, Letícia, o livro de Gênesis, quando Moisés escreveu, a terra já estava com 2000 e alguma coisa de anos, ou próximo disso, tá certo? Eu não sei dizer para você quando Jó viveu, se ele viveu antes do dilúvio ou se ele viveu pós-dilúvio. Lutervan, não tenho essa informação, ok? Mas Jó veio antes. E sob inspiração divina, Deus mostrou, vamos dizer, no livro de Gênesis, Deus mostrou para Moisés toda a criação, sob inspiração. E Moisés relatou a história dos antepassados de Moisés, como Isaac, as 12 tribos, Jacó, Isaac, Abraão, até chegar em Adão, tudo isso aí foi o quê? Inspiração, foi sopro de Deus para Moisés. E Moisés relata, ok? Você pode observar um detalhe, que os primeiros capítulos de Gênesis são capítulos assim muito sucintos. Veja, em 6 capítulos, que até o capítulo 6, havia se passado quase 2000 anos. E a história do povo de Israel, vivenciada no deserto 40 anos, praticamente ocupou Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, 4 livros. Olha a diferença, não é? Então tem muita coisa lá do Gênesis, do início, que a gente não tem informação. Tem algumas coisas espalhadas pela Bíblia e a gente tem que pesquisar para encontrar, ok?
Mas Jó, não sei também quantos anos Jó tinha quando adoeceu. E também não sei quantos anos Jó tinha quando faleceu, quando morreu. Porque não traz, né? Não traz, essas informações não são trazidas para a gente. A Bíblia só diz o quê? Que depois do sofrimento, Jó viveu 140 anos. Então, peraí, se ele viveu 140 anos, ele devia ter uma idade muito avançada quando morreu, Sim. não é? Quando morreu. Então, são essas as poucas informações que nós temos sobre o livro de Jó. Mas as lições que tem nele são lições, assim, conforme nós colocamos no título do estudo, lições extraordinárias. Ok? Vamos lá. E aí? A gente vê Jó tendo um final feliz, ok? Mas a Bíblia ela traz para a gente muitos exemplos de pessoas que também tiveram que um final completamente infeliz. Vejamos algumas pessoas. A Bíblia já começa ali no capítulo 4 falando de dois irmãos, Abel sendo assassinado por Caim. Qual razão? Inveja. Inveja. Inveja? Mais do que isso, eu concordo com vocês, mas o que motivou o ódio de Caim sobre o seu irmão Abel foi porque Abel servia a Deus como Deus havia pedido. Veja, Deus pede uma oferta, Deus pede uma oferta, que cada um levasse uma oferta no altar. Abel leva exatamente aquilo que Deus pediu, enquanto que Caim ele desprezou a ordem de Deus e levou aquilo que ele bem que achou que, bom, não é? Vou levar isso aqui, o melhor da terra. E não foi o que Deus havia pedido. E uma vez que Deus, a Bíblia vem falando lá no capítulo 4 de Gênesis, que Deus aceitou a oferta de Abel e ele rejeitou a de Caim. Então, o semblante de Caim, a Bíblia diz que o semblante de Caim, que o semblante de Caim caiu, Não, né? e o interessante é que ele não deu o que Deus pediu, mas ele não deu porcaria, né? Ele deu ali uma coisa que ele achou como melhor, mas não foi o que Deus deu, né? Então, Letícia, já que você tocou nisso aí, vamos trazer, sempre que eu não falo isso aqui, vamos trazer um pouquinho, rapidinho, um ponto importante. Gente, entenda uma coisa, você pode dar o melhor que você tem para Deus, mas se não for o que Deus pediu, ele rejeita. Olha como que isso é sério. Você pode dar Não, o melhor, mas se não for o que ele pediu, ele rejeita. Tá? Ô Tervan, Oi? eu acho que isso aí se aplica muito é na questão que o pessoal fala e é o funk gospel, né? Não sei se vocês conhecem que o pessoal fica colocando batida de funk, aí a música gospel e coloca o ritmo de funk e tal. Aí uma vez eu conversando com um cara, ele falou, eu prefiro escutar o funk gospel, o rap gospel, porque eu acho que eles adoram com mais intensidade. Eu fiquei quieto, tá bom, né? Deixei a opinião dele. Mas eu, a gente pode tirar um exemplo aí, né, de Caim e Abel. Ele tava louvando com a melhor, mas não o que Deus pediu. Isso aí, isso que você falou também é importante. Não é toda música que tem letra evangélica ou fala de Jesus que seja adoração. ah, é? É, É. mas realmente agora está falando de funk aí, porque aí o ritmo é um ritmo. Sim, É, não um ritmo para aquilo, né? Só mas eu acho que eles acabam usando isso para ver se resgata esses jovens, né? Sei lá, não sei. uma, É, mas uma coisa que a gente deve levar em conta e vale a pena a gente ter em mente o seguinte: toda e qualquer música que faça o teu corpo balançar, né, ela não serve para adoração a Deus. Então hoje a gente vê, não estou criticando aí quem faz,
tá certo? Mas aí acaba sendo muito sério isso, É. porque tem umas que são mais animadas, não chega a ser funk, né? São mais animadas e é legal você, né? Mas aí eu pergunto a você, Luterban, e por que que as igrejas aceitam isso? Bom, Roberto, aí é particular de cada uma, né? Não. Então, mas é assim, por exemplo, leva o pagode em ritmo também evangélico. Sim, sim, Samba, já vi samba. tem muita Marcha gente. para Jesus, já viu Marcha para Jesus? Sim, sim. Mas, gente, não é o nosso assunto de hoje. Mas veja bem, Deus, quando ele pede a tua e a minha adoração, ele pede que eu faça de uma forma diferenciada do mundo. Então isso acaba sendo uma forma de maquiagem também. Então, Sim, a sim. gente acha que está fazendo, mas só que a gente está sendo tapeado, né? Ô, Letícia, eu diria para você o seguinte. Eu acredito que muitos que fazem aí o ministério de louvor nas igrejas nem saibam sobre isso. Fala a inocência. Fazem na inocência, tá certo? Veja, na inocência Deus, ele tolera, mas do momento que eu tenho conhecimento, Deus não aceita, entendeu? Eu e Sandra aqui, a gente estava estudando aí, e a gente está ainda estudando sobre essa questão da música, e eu digo para você uma coisa. Eu parei de cantar muita coisa que eu cantava antes, achava legal ali, um ritmozinho legal. Bom, que eu cantava, Rian sabe aí, né? Como é que é a coisa, né? Que eu não canto, eu arranho, tá? Mas, então, veja bem, muita coisa que eu cantava antes, que eu achava um ritmo legal, hoje eu já não tenho, assim, aquele gosto em cantar. Pelo pouco que a gente já conheceu a respeito desse assunto. Tá bom? Mas há uma divergência muito grande aí na, no mundo evangélico com respeito a isso, né? E eu prefiro ficar com aquilo que a palavra de Deus vem trazendo para a gente, aquilo que a gente já vai aprendendo dentro da palavra de Deus. Mas Caim, ele ofereceu o que Deus não pediu. E quando não é Caim que foi rejeitado, a oferta de Caim foi rejeitada. Tá certo? Deus ele não rejeita o pecador. Ele rejeita aquilo que o pecador faz. Ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. A gente tem que ter em mente isso. Não é? Senão, É Deus diferente, rejeitou. né? É diferente uma coisa. Deus ele rejeitou o ato de Caim. Mas se Caim ali se consertasse, ele seria aceito por Deus. Mas ele não se consertou. E a vida justa de Abel incomodava Caim. E Caim, ele preferiu, ao invés de mudar de rumo, ele preferiu tirar de diante dele aquele que o incomodava, né? Então, nós temos aí, ó, um final infeliz para Abel. Alguém conhece essa história? Urias. Servo fiel, né? De Davi, né? Sim. Urias, ele era um general de Davi. Veja, Urias, ele era um general de Davi. E Urias, ele tinha uma mulher muito bonita, Betseba. E o que que Davi fez? Davi estava em casa, enquanto o exército estava no campo de batalha. Ele chega na janela dele lá, do palácio, olha a esposa de Urias lá se banhando, toma a esposa de Urias, adultera com ela, depois descobre que ela está grávida, manda chamar Urias, faz ali uma artimanha para que Urias vá para sua casa e deite-se com a sua esposa. Né? Aí estaria, não, ela ficou grávida dele. Mas ele não foi. Ele era leal ao rei, ele era leal aos companheiros, ao seu exército que estava lá dormindo no templo, e Urias ele não vai para casa, ele dorme ali no relento. Davi pensa, caramba, e agora? Eu estou enrascado. Então Davi, ele redige uma carta, coloca nas mãos de Urias e diz, olha, leva para Joabe.
Joabe era o comandante, era o marechal aí do exército. Leva para Joabe. Quando Urias ele vai a Joabe, ele está levando, Roberto, a sua própria sentença de morte. Oh, Na carta, Davi dizia: olha, pega Urias, coloca na frente da pior batalha. E quando o inimigo avançar, vocês recuam para que Urias morra. E assim foi. Então, Urias, ele foi leal, ok? E ao mesmo tempo ele foi sacrifício. Ele foi sacrificado, não é? Ele foi morto, assassinado por ordem de um rei que havia adulterado, havia pecado, havia errado. E, infelizmente, o final de Urias não foi um final feliz. Vamos outra pessoa. Opa, e esse aí? João Batista. João Batista. O final de João Batista foi o quê? Decapitado. Foi decapitado. Qual a razão? Então, assim, né? Sem razão, né? Foi uma. perseguição, né? Perseguição. Perseguição por quê? Porque falou a verdade, condenou o pecado. Então, gente, entenda uma coisa. Se você quiser viver uma vida de retidão, uma vida de lealdade a Deus, você vai despertar as forças do mal contra você. A esposa do Marcos, a Cristina, ela fala, ela sempre comenta uma coisa, ela diz assim: ah, o cristão meia boca. Vocês já ouviram falar do cristão meia boca? É aquele cristão que vive um pé tentando entrar no reino dos céus e um pé no mundo. Ou seja, vive uma vida dividida. Deus, ele não quer você dividido. A propósito, quase todo mundo aqui, com exceção do Rian, da Letícia, da Claudinete, deixa eu ver quem mais, acho que só. Todo mundo é casado. Assim. Pergunta a você, você liberaria o teu cônjuge para ter um dia livre para ele fazer o que ele quisesse? Jamais. Não. Jamais, né? A gente chama isso de passe livre. Você daria um dia de passe livre aí para o seu cônjuge? Não. Eu não. Também E, não. e ela aqui muito menos, não é? Então, gente, veja bem, Deus ele não quer os seus filhos divididos com o pecado. Se Deus ele não pode ter você 100%, ele não quer nada. É egoísmo da parte dele? O Não, que vocês acham? acho que não. É cuidado, né? É cuidado, é zelo. Uma vez uma pessoa falou: oh, meu Deus é egoísta. Pois é, você dividiria seu namorado, sua esposa, seu esposo? Ah, não. Como é que Deus é egoísta né? E você não divide? Ô, Evan, Oi. até porque Deus, a gente só encontra o caminho nele. Ele sabe que se a gente dividir o caminho, chegar lá na frente, a gente vai se extrapolar. Então, ele ainda sabe que a gente ainda pode colocar a culpa nele. Mas, o que Deus permitiu isso? É verdade, é verdade. Ô, Ian, e a Bíblia, muitas vezes, ela mostra isso para gente, que pessoas elas tiveram contratempos na vida e colocaram a responsabilidade sobre Deus. Então, gente, olha só, Deus quer você por inteiro. Deus não quer você dividido. Como eu não aceito dividir a minha esposa, nem que seja aí uma hora no ano, não precisa nem ser um dia, uma hora no ano, Deus também não aceita que os seus filhos tenham parceria com aquilo que é errado. E João Batista, ele defendia o quê? Total integridade a Deus, a total lealdade a Deus. E o dia que ele falou assim, olha, você está em pecado, porque você pegou a mulher do teu irmão. Pronto. Aquele dia, João Batista colocou a cabeça dele a sentença. Ok? Mas vamos lá. Nós vimos personagens bíblicos. E esse personagem aqui? Quem foi ele? Uhum. Teve? Estevão. Estevão, unicamente
por contar a história do povo de Deus e dizer nos seus dias: olha, vocês são tão endurecidos quanto vossos pais, né? Por não aceitarem Jesus, levaram Estevão para fora e o apedrejaram. E ali estava Paulo, que apoiando a decisão de Estevão. Então você vai ver, olha, Abel não teve um final feliz, Urias não teve um final feliz, Estevão não teve um final feliz e João Batista não teve um final feliz. Mas, recentemente, nós podemos ver nas mídias uma pessoa também que não teve um final feliz. Alguém leu alguma coisa sobre esse personagem aí? Eu ouvi alguma coisa sobre ele. Né? Eu ouvi a reportagem. Eu não sei quem é. Eu também não sabia, não, mas aquele Camupa, né? Camupa, que ele é da Adventista, eu sigo ele no Face e ele estava falando sobre isso. Falando sobre esse camarada aqui. Isso. Kirk, um cristão, Uhum. observador do sábado, não sei se ele é adventista ou não, era adventista ou não, não sei. Estava lá defendendo uma causa e de repente alguém chegou e deu um tiro no pescoço dele, assim, à vista de todo mundo. E o homem com família, com filhos, simplesmente não pôde ver aí os seus filhos crescerem. Isso Somente foi agora? foi Foi. dia 10 agora, semana passada. Hum. Né? Então, gente, aqui foi nos Estados Unidos. Né? Então, assassinado por quê? Por pensar diferente. Ok? Mas, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de restauração? A gente viu Jó, nós falamos, teve um final feliz, e vimos esses que tiveram um final aí infeliz, vamos dizer assim. A restauração de Jó foi parcial ou completa? Completa. Completa. Quero ver a mãozinha aí. Quem acha que foi completa? Levante a mãozinha aí. Eu. A Wanda, não sei se ela levantou a mão, se não levantou. Ah, levantou, ok. Marcos também, eu não sei se levantou, porque só está no quarto. Eu levantei a mão aqui. É porque a Cristina tá lavando roupa, aí eu tirei a tela. Ninguém viu. Bom, vamos lá. Olha só. Vamos ler esse texto aí. Esse texto aí eu coloquei para eu não esquecer. Então, olha só. A história de Jó, ela termina num tom positivo. Vocês concordam? Tem. Tanto tempo de enfermidade, de desgraça na vida dele, não é? E no final ele sai daquela condição, não é? Então, ela termina num tom positivo em comparação com a história aí desses outros que nós falamos. João Batista, Abel, Urias, Estevão, o Charlie Kirk, não é? Mas surge para a gente uma pergunta. Realmente Jó teve tudo quanto realmente Jó teve tudo completamente restaurado? Que não. Menos os filhos, né? A gente não substitui ser humano por ser humano. Opa, olha o que Sandra colocou aqui. Ele perdeu os filhos e os filhos Restituídos, não foram restaurados. restituídos. Então Jó viveu com aquele luto? Viveu. Então, peraí, então aqui a gente já tem um detalhe que nem tudo foi restaurado. Né? Mas ele teve outros filhos, né? Mas, Letícia, Ele não ficou sem filho, né? Não ficou com os mesmos, claro. sim, Ele ficou com a dor da perda dos outros. isso. Um filho substitui o outro. Não. Eu não Não. vou falar nada disso, nem Mariana. Quem mais? Eu acho que é só. Só tem Ah, e a Wanda também no cabelo. A gente não pode falar isso, que a gente só tem um, né? Sim. Então não cabe isso aqui, né? Mas eu fico pensando, a minha sogra lá tinha um monte de filhos, a mãe do Rian aí, lá na casa dele, é um monte, são 6, né, Rian? São 6. 6. Gente, um filho não substitui o outro. A minha sogra sempre falava da filhinha que ela perdeu ainda bebê, não é?
Sempre falava. Então, nenhum dos filhos, cada filho é uma identidade diferente, separada, individual, né? E Jó aqui, ele teve os seus bens, ele teve a sua saúde, que mais? Enfim, coisas ele teve restauradas. Filhos, Deus deu outros, mas aqueles não. E isso aí teve um peso para Jó. Então, Jó, um outro detalhe, Jó nunca soube a razão da calamidade que ele sofreu. Vocês concordam? Uhum. Você pode ler os 42 capítulos, você não vai encontrar Deus dizendo o porquê. A gente vai ver isso semana que vem. Mas você não vai encontrar Deus dizendo o porquê de Jó ter sofrido o que sofreu. Bom, então, o que que a gente pode dizer aí das cicatrizes que ele carregou pelo resto da vida? A gente pode dizer uma coisa. Jó teve um final feliz? Teve, mas não completamente feliz, não 100% feliz. Por quê? Olha agora o porquê da gente ter colocado aquele texto lá de João, capítulo 11, verso 25. Um dia, o que que aconteceu com Jó? Morreu. Sua esposa. Sua esposa morreu. Seus filhos morreram. Morreu. Seus netos Morreu. morreram. E assim continua até nossos dias hoje. Mas aí eu faço essa perguntinha aqui. Onde está o final feliz? Só na volta de Jesus. Ah, minha irmã, é exatamente isso. Nesse mundo aqui, o nosso final, por melhor que seja, um dia nós vamos nos deparar com um negócio chamado morte. Uhum. E olha, é uma luta tremenda que o ser humano tem para não morrer. Por Uhum. quê? Por quê, Letícia? Você não foi criada para morrer. Eu não fui criado para morrer. Ok? É É, difícil lidar com esse assunto. não é? Tem gente que diz assim, ah, não, eu estou preparado para morrer. É? Quando ela chega aí, a pessoa corre para o médico, sai de madrugada, entra na fila, enfim. Né? Oh, Deus pede misericórdia. Mas é verdade, né? Irmão, ora por mim que eu estou com uma enfermidade aí, me ajuda em oração. Não é verdade? Não é É, criados para morrer. Uhum. Essa é a razão. Então, nesse quesito aí, a nossa vida ela pode ter flashes de felicidade. Mas, oi, falar algo, Roberto? Oi? Ia falar algo? Não, Então, a nossa vida ela pode ter flashes de felicidade, mas a gente não vive uma vida plena de felicidade. não. E mesmo aquele que colocou sua vida nas mãos de Cristo, nas mãos de Deus, ele é feliz porque ele compreende que ele está salvo mediante o sacrifício de Jesus. Mas quando ele olha na horizontal, para o lugar onde ele vive, para esse mundo, ele vê tanta desgraça que o seu coração ele se comove. Se isso não acontecer, algo está errado com essa vida, não é? Agora, isso aí deveria nos surpreender? A morte deveria nos surpreender? Ou nós estamos já acostumados com ela? Por exemplo, Eu, eu acho que não. olha só, eu também não, Roberto. Segunda-feira nós fomos no sepultamento de uma senhora de 92 anos. Foi hoje, Wanda, você foi no sepultamento, não é? Então, gente, todos os dias os lares aqui do planeta Terra estão perdendo. Ah, mas fulano morreu. Coitado, né? Isso aí, por que que isso aí não deve nos surpreender? Porque essa sina, vamos dizer assim, essa recompensa, todo pecador passou a ter do momento em que Adão e Eva pecaram lá no Éden. A morte, entre aspas dizendo, ela tornou-se o quê?
um inimigo conhecido. Por que eu digo um inimigo conhecido? Quando você sai cada dia para o trabalho, Marcos, você está trabalhando no Rio. Você, você tem plena segurança? Nenhum. Nenhuma. Nós ainda moramos numa cidade mais tranquila. Mas o que aconteceu com o taxista aí essa semana passada? Uhum. Não Eu é? vi. Então, gente, um crime brutal. Né? A pessoa saiu para trabalhar e não voltou para casa. A gente sai, mesmo numa cidade tranquila, a gente não tem certeza se a gente volta. Então, a gente convive com esse elemento chamado morte o nosso dia todo, a nossa vida inteira, tá certo? Então, não importa qual seja aí o final da nossa história nesse mundo, né? Seja um final bom, ou um final ruim, feliz ou infeliz. Algumas coisas ainda vão continuar o quê? Incompletas, sem respostas, não realizadas. Então, nesse mundo aqui que nós vivemos hoje, sempre vai estar faltando o quê? Alguma coisa. A gente sempre vai carregar dentro da gente um vazio. Precisa ser preenchido. Sabe quem preenche esse vazio, Mariana? Deus. Deus. Mariana, o vazio de cada ser humano é do tamanho de Deus. Somente Deus pode suprir, preencher aquilo que falta. Agora eu pergunto para vocês: Jó compreendeu isso? O que vocês acham? E no fim, sim. A gente Na vai. minha opinião, Acho que ele compreendeu, porque ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, então ele compreendeu. Veja, Claudinete, Jó era um homem que tinha um íntimo relacionamento com Deus. Uhum, Não é? uhum. Mas muita coisa Jó não compreendeu. Jó desceu à sepultura sem compreender. E quando é que essas coisas não compreendidas serão reveladas? Alguém leia, por favor, esse texto. 1 Coríntios 4:5. Portanto, nada julguei. Perdão. Pode jogar. portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os Desígnios. desígnios dos corações, e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente, Roberto? Hum, Aquilo que você não compreende hoje, aquilo que você não sabe a causa de ter acontecido, um dia Deus vai mostrar a você, um dia Deus vai dizer a você. Entendeu? o quê, né? Eu não sei por que eu perdi isso, não sei por que aconteceu isso, não sei, eu não sei. Mas aqui está dizendo, olha, Só ele que tem explicação. portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Quando? Na vinda dele. O qual não somente trará a plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então tem muita coisa que a gente não entende e a gente fica perguntando para Deus, Senhor, mas por quê? Por que isso aconteceu? Espera, um dia Deus vai responder. Um dia Deus ele vai revelar aí as coisas ocultas, não é? E também aquilo que é a manifestação dos desígnios dos corações, Deus também vai revelar. Nada vai ficar sem resposta, ok? Bem, existe um último reino? Se existe um último, deve ter outros que vieram antes, vocês concordam? Sim. Uhum. Jesus certa vez disse assim: o meu reino não é Deste mundo. deste mundo. Então, peraí. Neste mundo tem muitos reinos, ok? Muitos reinos. Neste mundo, tudo está fadado
a desaparecer um dia, a deixar de existir. Ok? Por exemplo, quantos de nós perdemos entes queridos? E nós estamos indo na mesma direção. Ontem nós perdemos alguém, amanhã alguém vai nos perder, e assim vai sucessivamente, não é? Então a Bíblia ela fala muitas coisas a respeito aí do fim dos tempos, esses momentos que nós estamos vivendo. Normalmente, quando a Bíblia fala dos últimos dias, é chamado isso de escatologia, ok? São acontecimentos dos últimos tempos. Então nós temos na Bíblia, se você pegar o capítulo 24 de Mateus, quando fala dos sinais dos últimos dias, é um capítulo escatológico, né? E o livro de Jó não é diferente. O livro de Jó, ele termina com a morte de Jó. Morreu farto de dias, velho, feliz, mas morreu, né? Então, imagina você o seguinte, se o livro de Jó ele fosse a única literatura bíblica que nós tivéssemos, a gente poderia crer que a história de Jó, ela terminou com a morte. E eu pergunto a você, que esperança isso traria para nós? Nenhuma. Nenhuma, né, Roberto? Nenhuma. Ah, por mais que Jó tenha morrido velho e farto de dias, mas morreu. O que vem depois disso? Nada. Nada. Não é? Por isso, a Bíblia era formada aí pelos 66 livros. Cada livro traz esperança para nós, até mesmo o livro de Jó. Querem ver? Olha só. Antes do livro de Jó, da gente pegar o texto de Jó. A gente está falando de reino, o último reino. Daniel 2,44. Quem poderia ler para nós? Mas nos dias deste rei, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Veja bem, eu falei que Jesus ele disse: O meu reino não é deste mundo. Esse texto aqui está falando de reinos, ó. Mas nos dias desses reis, ou reinos, mas nos dias desses reinos, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, quando você olha aqui uma estátua e uma bola de fogo, isso aqui é uma pedra que vai atingir os pés da estátua. Então, cada parte dessa estátua aqui de um metal diferente simboliza um reino. A cabeça simbolizava o que mesmo? Babilônia. Babilônia, o peito e os braços, A média persa, né? a Média Pérsia, os quadris de bronze, Roma. Roma. Grécia. a Grécia, as duas pernas. Chega lá, isso aí. É só relembrando. As duas pernas simbolizavam Roma. Roma. E os pés aí, divididos aí em parte de ferro, em parte de barro, simboliza aí os nossos dias, né? O mundo dividido como nós estamos vivendo. Mas aí o texto diz: nos dias desses reis, aqui é o reinado humano, não é o governo humano, é a estátua. O Deus dos céus levantará um reino que não será jamais destruído. Lá vem falando de uma pedra que foi lançada sem o auxílio de mãos, atingiu os pés da estátua e tudo isso aqui veio abaixo, destruiu tudo. A pedra, ela representa o governo de Deus, que jamais será destruído. Então, meus queridos, nesse mundo, tudo está fadado o quê? À destruição. Os reinos desse mundo são fadados à destruição. Somente o reino de Cristo permanecerá para sempre. Agora, veja bem, o grande plano da redenção
ele tem como resultado fazer o quê? Restaurar tudo aquilo que um dia foi destruído pelo pecado. Tudo que se perderam pelo pecado vai ser restaurado. Não somente o homem, mas também o planeta Terra vai ser restaurado. A gente vai ver isso quando estudar o capítulo 20 de Apocalipse, que Deus ele vai consumir pelo fogo tudo aquilo que o pecado construiu sobre esse mundo. Então entendo, durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse desse mundo. Ele disse para Jesus: olha, tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares, né? Agora se cumpre o propósito original de Deus, né? Ao criar a terra. O que diz lá em Daniel? Diz que os santos do Altíssimo receberão um reino. Receberão o quê? A terra restaurada. Vão possuí-la para todo sempre. Por quanto tempo? De eternidade a eternidade. Livre o quê? Livre do pecado. Os dois textos que eu falei para vocês que o livro de Jó trata sobre morte, mas também trata sobre vida. O primeiro é, Jó faz uma pergunta: morrendo o homem tornará porventura a viver? A pergunta que ele faz, lá no capítulo 14 de Jó. Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Aí, no outro momento, já agora no capítulo 19, Jó, ele diz assim, olha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois de revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Saudade de quê? Da vida boa que ele tinha, sem sofrimento, não é? Mas, duas perguntas. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? É uma pergunta que Jó faz. É uma pergunta, poderíamos dizer, uma pergunta retórica, para a gente pensar. Mas no capítulo 19, Jó está dizendo assim, Mariana, Claudinete, Letícia, olha, ainda que eu morra, ainda que a minha pele, toda ela desapareça, um dia Deus vai restaurar minha carne, minha pele, os meus olhos, e eu o verei como ele é. Ok? Bom, qual é o final feliz que Deus tem para você e para mim? Apocalipse 21, versículo 4 e 5. Jesus está dizendo assim: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono, que é Deus, disse: eis que faço novas todas as coisas. E ele acrescentou para João: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meus queridos, por que nós tratamos hoje do livro de Jó da forma como nós tratamos? Porque o livro de Jó, ele trata de uma realidade. A realidade é, você pode ser assaltado pelo inimigo, Satanás, e você não saber nem a razão. Mas você tem um Deus que não dorme. Você tem um Deus que está atento, um Deus que vigia. E um Deus que diz basta para Satanás: olha, até aqui você vem, daqui para lá não. E mesmo que a tua vida seja ceifada, um dia, na volta de Jesus, tudo vai ser restaurado, tudo vai ser feito novo. E esse mundo terá o seu fim. O pecado terá o seu fim. Satanás terá o seu fim. Mas se você não esmorecer, se você não desistir, você vai viver eternamente com Deus, eternamente com Jesus.
Somente lá, na volta de Jesus, tudo aquilo que foi tocado pelo pecado será restaurado. E eu digo para você, você precisa estar lá. Eu preciso estar lá. Você topa continuar a caminhada? Amém, eu topo. Sim. Então, que Deus os abençoe. Não se importa se você cair, existe alguém com a mão estendida para erguer você. Se você for no capítulo 41 e 42 de Jó, você vai ver que Deus estendeu a mão e ergueu Jó e restaurou a vida dele. Se você cair, Deus vai estender a mão para você, vai te erguer, vai te fortalecer, vai firmar as suas pernas, os teus joelhos, para você continuar a caminhada. Até aquele dia em que Jesus voltará e todas as coisas serão para sempre restauradas. Então, que Deus te abençoe. Que Deus ele te fortaleça aí cada dia. Tá bom? Amém. Alguém quer somar algo mais? Fique à vontade. Não? Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por esses momentos? Amado Deus e bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, nós te louvamos, Senhor, porque este mundo de pecado ele vai ter um fim. Nós te louvamos, Senhor, porque um dia Jesus vai voltar e ele vai colocar tudo em ordem. Não haverá mais, Senhor, finais infelizes, porque todos aqueles que colocaram e colocarem suas vidas em tuas mãos terão um final feliz, terão os seus corpos transformados à semelhança do corpo de Cristo, glorificado. Estaremos isentos, Pai, do sofrimento, da dor, da morte, das lágrimas. Viveremos eternamente com o Senhor. Por favor, nos tome em tuas mãos. Santifica, querido Deus, as nossas vidas. Ajuda-nos em nossas fraquezas. Em nome de Jesus te pedimos agradecidos e por tudo te adoramos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe. E olha, o convite que eu fiz lá, nos dois grupos, se você tem pessoas que você quer convidar para o estudo, diga de uma vez, olha, na primeira semana de outubro, na segunda-feira, nós vamos começar uma série de estudos temáticos da Bíblia. Vem estudar conosco, tá bom? Fique à vontade para você convidar quem você quiser. O estudo é para todos nós, tá bom? Gente, boa noite a todos. Boa noite. Jesus, Deus os abençoe aí poderosamente, tá bom? Amém. Tchau, tchau. Amém. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau a todos.